queridos, sejam bem-vindos em nome de Jesus à nossa escola bíblica dominical nesse domingo abençoado pelo Senhor, primeira escola bíblica do ano de 2021. Um feliz ano novo, um ano repleto de bênçãos, um ano repleto da graça de Deus, da unção de Deus, da magnitude de Deus. Um ano onde vai ser um ano, como foi falado no culto, né, da virada da nossa igreja, vai ser um ano desafiador, mas também vai ser um ano cheio da plenitude de Deus. Nós cremos nisso. Isso é a palavra do Senhor que nos garante. Um ano repleto da graça do Senhor. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por estar nos assistindo. Você que nos assiste agora, Igreja Nova Jerusalém da Taquara, lá na Avenida dos Mananciais de 995, lá no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar nos recebendo no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver nesse momento. Nós agradecemos em nome de Jesus por estarmos juntinhos. E parte 3 de primícia. Nós estamos na penúltima aula de primícia e eu creio que o Senhor tem mostrado, tem falado muito a você. Você tem agradecido a Deus por tudo que o Senhor tem feito na sua vida? Você tem agradecido ao Senhor pela chuva de bênçãos que o Senhor tem derramado na sua vida? Glória a Deus. Quanta coisa Deus já fez para você, né? E quanta coisa Deus há de fazer. Deus tem muito mais para fazer para você. Deus tem coisas insondáveis que você sequer passou pelo seu coração, pela sua mente. Deus tem reservado para você em nome de Jesus. E eu creio que as bênçãos do Senhor estão sendo derramadas em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus? Vamos agradecer por esse período que vamos estar juntinhos na nossa Escola Bíblica Dominical e ver o que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Amém? Vamos agradecer. Levante suas mãos, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos por este domingo. Muito obrigado, Espírito Santo, pelas tuas misericórdias. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu agir, pelo teu carinho para conosco. Muito obrigado porque tu, nesse momento, vamos estudar a tua palavra. Tu vai falar conosco nesse momento, Senhor. Tu há de se revelar a cada um de nós. Falar conosco em nossos corações, em nossos espíritos, Senhor. Porque bom e agradável é estarmos reunidos na tua casa, estarmos reunidos em teu nome, para glorificar o teu nome e aprender mais de ti. Senhor, agora toca em cada coração, toca naquele agora que está indo para a sua igreja, toca naquele agora que está indo para o seu local de trabalho, aqueles que estão em seus lares reunidos, meu Pai, mas estão ligados contigo agora nesse período da escola bíblica. Vai falando, Senhor, vai incomodando agora, vai falando aos corações, Senhor, que eles possam receber algo novo de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Louvado seja o Senhor nesse momento. Tia Mira, que Deus abençoe sua vida, Tia Mira, saudades. Jennifer, muito obrigado, Jennifer, por você estar junto conosco, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Então, vamos à EBD dessa manhã. Parte 3 de primícia, a gente vai estar falando hoje sobre esperança. Início do ano de 2021, tudo que a gente precisa, né? Tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita nesse momento. Esperança. Esperar em Deus, aguardar em Deus. Vamos falar sobre fé, sobre fidelidade, sobre se achegar mais diante de Deus de uma maneira linda nessa manhã, nesse primeiro domingo, sobre primícia. Primícia aponta para isso, primícia aponta para a esperança, primícia aponta para a fé, sabe? Algo profundo diante de Deus. Vamos juntos? Já pegou a sua Bíblia? Então vamos lá. A festa das primícias não era apenas uma celebração de ação de graça. A gente já falou sobre isso, a gente está só recapitulando rapidinho para você poder já entrar se você perdeu as 2 aulas anteriores, para você poder compreender a continuação dessas ações de graças. Apesar de Israel ser de fato agradecido pelas safras abundantes que haviam crescido nos campos ao longo dos meses, a festa das primícias possuía também um sentido espiritual. Israel apresentava feixes de cereais novos, uma oferta que trazia em seu cerne sinais de esperança de uma nova vida. Hoje, daqui a pouquinho, às 16h30, vai ter um culto de louvor e adoração ao Senhor, o primeiro culto de domingo do ano de 2021. Vamos apresentar cernes novos, sinais novos, que o ano de 2021, tudo que você não pôde realizar em 2020, tudo que você não pôde
completar em 2020, tudo que você não pôde trabalhar na casa de Deus em 2020, apresenta agora no ano de 2021. Coloca agora, nesse primeiro domingo do ano de 2021, apresente sinais de esperança. Feixes novos, leve feixes novos para a igreja nesse domingo, em nome de Jesus. Esse modo de abordar a festa da colheita com um olhar voltado para o futuro exige uma palavra pequena e muito forte na vida do cristão chamado fé. Então, fé é um modo de você abordar a colheita olhando para o futuro. Hoje você vai dar um passo de fé. Você vai levar feixes novos para a igreja. Que feixes são esses, Patrícia? Você vai levar feixes novos, você vai levar a sua primícia, você vai levar tudo que você deixou de trabalhar na casa do Senhor, tudo que você deixou de fazer na casa do Senhor, toda entrega que você não pôde fazer, todo sonho que você não pôde realizar, você vai levar hoje com olhos para o futuro, você vai levar seus cernes com olhos de fé nessa noite. Então, um modo de encarar a vida que precisava não apenas dos olhos, mas também do coração. Fé você vai enxergar com os olhos espirituais e também com o coração. O coração cheio de esperança, o coração cheio de fé que Deus vai realizar. Isso contrasta nitidamente, querido, com as superstições repletas de medo que caracterizam as nossas nações vizinhas, que caracterizam os nossos vizinhos, que caracterizam aqueles que não creem no Senhor. Nós vamos, por isso que o nosso pastor disse que nós vamos viver 2021 como um ano de, como é que ele falou? Um ano de superação. Um ano desafiador, foi essa palavra que ele falou, um ano desafiador. Novos começos. Porque os novos começos, porque justamente isso, para nós é um olhar de fé para o futuro, mas para muitas pessoas ainda é um ano cheio de superstição e repleto de medo. Pessoas estão vivendo ainda com medo, mas nós, filhos de Deus, que vamos apresentar nossas primícias, vamos viver um ano de olhos de fé. Um ano desafiador, sim, mas um ano cheio da graça de Deus, cheio de esperança. Primícia aponta para a esperança. Primícia aponta para a fé. E é assim que você vai caminhar em 2021. Vamos tomar como exemplo aqui, lá em Canaã. Lá em Canaã, os adoradores de Baal realizavam negociações angustiantes com seus deuses. E na tentativa de persuadi-los, cortavam-se até sangrar, como fizeram os sacerdotes de Baal lá no Monte Carmelo, e essa história você conhece bem. Como também hediondos cultos a Maloque. Se a gente for ler a Bíblia, você vai ver que esses sacerdotes que eram devotos a Maloque ofereciam seus próprios filhos recém-nascidos. Crianças recém-nascidas eram jogadas no fogo, eram sacrificadas por sacrifício a Maloque, tá? Pedindo o quê? Pedindo prosperidade, pedindo uma coisa melhor para o seu próximo ano, tá? A cada ano, o sucesso religioso de Israel era medido pelas sacas que ele entregava. E isso era glorioso diante de Deus. A cada saca que Israel entregava de primícia, era a prova de que Deus estava, prosperando o povo, que Deus estava fazendo com que o povo crescesse. Se no ano de 2020 eu entreguei uma saca, e em 2021, com olhos do futuro, eu vou trabalhar, Senhor, para que eu possa entregar 2, 3, 4 sacas, porque é o sinal de que o Senhor está abastecendo o seu povo. Mas infelizmente, isso era o sinal de alegria do povo. Só que infelizmente, as nações pagãs, o sinal de tristeza, o sinal de que as coisas não estavam indo bem, é que a cada ano esse sacrifício de sangue humano, esse sacrifício de famílias, esse sacrifício de jogar as crianças a serem sacrificadas, a cada ano esses sacrifícios aumentavam.
Então, por um lado, Israel glorificava ao seu Deus, porque o Senhor prosperava Israel na sua renda, prosperava Israel com os seus feixes, prosperava Israel com as suas primícias. Do outro lado das nações pagãs, cada dia aumentava o número de mortes. Por quê? Porque esses deuses não poderiam fazer nada, porque todo o controle está nas mãos de Deus. Mas o povo pagão, mesmo assim, eles achavam que esse sacrifício moveria então alguma coisa a seu favor, quando na verdade tudo pertence ao nosso Deus. Nada foge ao controle de Deus e as coisas só acontecem segundo a vontade do nosso Deus. Então, graças a Deus, nós temos os nossos olhos espirituais abertos e podemos glorificar ao Senhor, porque o que fazemos não é barganha com Deus. A entrega de nossas primícias, a entrega do nosso dízimo, o cumprimento do nosso voto, as nossas ofertas alçadas não são barganhas com Deus. Todos esses elementos têm uma prescrição diante de Deus, mas todos serão entregues com alegria, porque todos são um momento de agradecimento, gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito com o seu povo. Vamos voltar para cá. Israel não precisava negociar com Deus para garantir que ele cuidaria das suas necessidades diárias. Ele havia prometido fazê-lo por demonstração de amor. A cada dia, os israelitas reconheciam agradecidos a provisão generosa de Deus. Davam graças ao Senhor e desfrutavam uma vida em comunhão com Ele. Primícia é gratidão. Primícia é você entregar sabendo, sem se preocupar, porque você confia plenamente que Deus não vai deixar faltar na tua casa. No entanto, mesmo na terra que emanava leite e mel, nem tudo corria muito bem. Ficava evidente que para alguns corações mais sensíveis, esses corações repletos da graça de Deus, esses corações inclinados à palavra de Deus, eles compreendiam esse mistério profundo com um olhar de fé. Eu vou agradecer ao Senhor, eu vou entregar o meu feixe ao Senhor, eu vou entregar as minhas primícias ao Senhor. Prestem bem atenção que nessa época aqui, o povo já entra na terra prometida, a primícia era relacionada ao alimento. Nós vamos falar, em todo momento a gente está falando de feixes, a gente está falando de frutas, aqui relacionado ao alimento. Por que eu vou te explicar isso? Porque lá embaixo, hoje finalizando essa penúltima parte, você vai ver a diferença da primícia para o dízimo, para a oferta, tá bom? Então vamos lá. A cada dia os israelitas reconheciam agradecidos a provisão generosa do Senhor. Davam graças ao Senhor e desfrutavam a vida em comunhão com Deus. No entanto, na terra de leite e mel, nem sempre tudo corria muito bem, como ficava evidente. Muitos haviam se tornado escravos e se encontravam empobrecidos pelas circunstâncias da vida. Quem? O estrangeiro, o órfão e a viúva que viviam em Israel não eram apenas pobres, mas também eram indefesos e vulneráveis a abusos inescrupulosos, como temos hoje. E Deus, na sua infinita misericórdia, olha para esse grupo de pessoas. Sabe, você vê que na sua igreja, na nossa igreja, a preocupação do sacerdote, do pastor da igreja, com o irmão, com a irmã que é viúva e não tem como se manter, o irmãozinho que não tem o dinheiro da passagem, o irmãozinho que não tem como pagar a sua conta, aqueles que precisam do auxílio social, aqueles que precisam de uma ajuda espiritual. Isso já existe desde o Antigo Testamento. E Deus cuidando desse povo, Deus cuida no meio, Deus levanta homens e mulheres para cuidar. Lembra que a gente falou que primícia aponta para a esperança? Primícia aponta para a esperança, primícia aponta de fé. Mesmo os órfãos, mesmo as viúvas, mesmo os necessitados, de alguma forma eles apresentavam a sua primícia. E Deus entrava com a provisão. Deus nunca deixa ninguém abandonado, querido. Vamos lá, Deuteronômio 10, de 17 a 18. Deuteronômio 10, de 17 a 18. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste.
Tá vendo? O Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia é linda, né? A Bíblia explica a própria Bíblia. O Senhor, ele não faz barganha. O Senhor, ele não faz troca. Ele cuida. A Bíblia vai dizer que ele cuida. Cuida do órfão, cuida da viúva, cuida do necessitado. E como é que Deus cuida dessas pessoas? Usando o seu próprio povo. Preste atenção que isso é muito profundo. Quando o pastor diz que a minha bênção passa pela sua vida e a sua bênção passa pela minha vida, nós estamos aqui para abençoar uns aos outros. E a nossa primícia e o nosso trabalho, o nosso dízimo, a nossa oferta também tem essa fundamentação. Abençoar uns aos outros. Abençoar o meu irmão. E isso é nítido na palavra do Senhor. E Deus continua falando. O Senhor, a fim de tornar visível a sua prescrição de misericórdia, estabeleceu na vida comunitária de Israel várias práticas que refletiam o tema da festa das primícias. Vamos para Deuteronômio 24, do verso 19 ao 21. Vamos ver lá. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Você está compreendendo o mistério de Deus aí? Lembra que a gente falou no início que primícia aponta para a esperança? Que primícia, depois que o povo entrou na terra, as primícias entregues eram os alimentos? E como é que vai cuidar do órfão? Como é que vai cuidar da viúva? Se toda a primícia tem que ser entregue diante do sacerdote. Se a primícia, eu pego a minha primícia toda e levo para o sacerdote. Como é que eu cuido do órfão? Como é que eu cuido da viúva? Deus estipula isso acerca da lei da respiga. Isso se chama lei da respiga, tá, queridos? Está lá na Bíblia. A gente acabou de ler Deuteronômio 24, 19 a 21. A lei dentro da festa das primícias tinha a lei da respiga, e essa lei é do seguinte: eu sou proprietária de um campo, então eu vou pegar os meus primeiros feixes, a minha primícia, dos meus primeiros feixes para apresentar diante do Senhor. Quando eu pego esse ramo de feixe, o feixe que cair da minha mão, as espigas que caírem da minha mão, as frutas que caírem do pé da minha árvore, esse eu deixo no campo. Para quê? Para que o pobre, para que a viúva, para que o estrangeiro possa recolher e poder servir de alimento e provisão para a vida dele. O que tiver comigo, o que tiver abraçado comigo, eu levo. O que restou não vai ser descartado. O que restou aquela provisão que está ali, aquele punhado que está ali, aquele é para o meu irmão. Lembra da história de Boaz? Boaz era resgatador. Boaz, quando Noemi e Ruth vão para a terra, se mudam para a terra, e Ruth e Noemi ficam juntas, quando você sabe a história, você conhece bem a história, e Ruth então começa a conhecer Boaz. Boaz não é bobo, Boaz é esperto, Boaz era dono de todo aquele campo. O que ele fala para os seus empregados? Ele começa porque estávamos da lei da respiga. Boaz, conhecedor da lei da respiga. Ele fala o que para os seus empregados? Faz o seguinte: quando vocês forem colher os feixes, deixa alguns feixes no chão, deixa alguns feixes caídos. Não deixa o resto não, deixa feixes bonitos caídos. Por quê? Porque os feixes que estavam caídos, Ruth, e com certeza iria passar, iria pegar aqueles feixes para a produção de pão, para a produção de bolo. Você está entendendo? Boaz era o resgatador, já estava na provisão. Quantas vezes Deus tem te usado para dar provisão para o seu irmão e você nem sabe muitas vezes, através da sua entrega. Você está entendendo aí? Primícias, sinais de esperança. Deus não deixa ninguém abandonado. Deus não deixa ninguém abandonado, querido. Muitas vezes a tua primícia está sendo sinal de entrega para abençoar até a vida do teu pastor. Você sabia disso?
Porque muitas vezes ele está lá pregando, sorrindo, ele está lá pregando a palavra de Deus, mas você não sabe o que está acontecendo, a prova que ele pode estar passando. E a tua primícia pode estar sendo a entrega da vida daquele homem de Deus, da vida daquela mulher de Deus, da vida daquele servo de Deus, do teu professor de escola dominical, daquele ministro que está ali louvando, daquele irmãozinho que está ali parado na porta quando você entrega, sabe? O Senhor é bom. O Senhor é bom. Recolhe os teus feixes, não deixa de entregar a tua primícia diante do altar, porque é no altar que tudo acontece e Deus te usa para abençoar outras vidas. Vamos lá. Quer as primícias fossem em forma de dízimo ou dízimo as respigas fossem formas de celebração de primícias, ficava-se evidente que os três constituíam manifestações do mesmo coração, um coração repleto de fé. Foi o que a gente falou aqui. Primícia, dízimo, voto, oferta voluntária. Todos esses elementos não podem faltar algo precioso chamado fé. Um coração cheio de fé. Existe uma diferença muito grande numa entrega de uma primícia, de um voto, de uma oferta sem fé. Se você for observar, veja, eu vou trazer você para o Antigo Testamento de novo, vou te dar um exemplo que todos nós conhecemos. Veja a diferença da entrega de Abel e a entrega de Caim. A questão não é porque Abel entregou o produto A e Caim entregou o produto B. A questão não é essa. A questão não é porque a minha primícia é de cristais e a sua primícia é de cenoura. A questão não é essa, querido. A questão é o coração. Como você chega diante do altar. Como você se coloca diante do altar. É isso que Deus está olhando. A Bíblia vai nos ensinar que Ele procura verdadeiros adoradores. É a forma com qual eu adoro. É a forma com qual eu entrego. É a forma com qual eu vou primiciar. Eu vou primiciar com o quê? Com o coração cheio de fé. Eu não vou olhar para a esquerda, eu não vou olhar para a direita. O meu foco hoje é o altar. E eu vou entregar minha primícia diante do altar. O sacerdote está no altar, eu vou entregar minha primícia diante do altar. Com o coração cheio de fé. É esse o foco do cristão. Então vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu parei. O gesto de devolver uma porção a Deus visa dar forma ao desejo de Israel de ter misericórdia e justiça. Os três são dádivas jubilosas e expressam um vislumbre de Deus. Esses três que aqui está falando no texto, ele fala primícia, ele fala de oferta e ele fala do dízimo. E eu incluo também o voto, tá? As ofertas que revelavam o anseio da alma para uma nova existência, na qual o amor de Deus, o amor pelos outros, substitui qualquer tipo de egoísmo. A oferta, a primícia, o dízimo tem, sabe, na visão espiritual, na aplicabilidade da fé, a gente entrega com tanto amor, com tanto carinho, com tanta adoração, querido, com tanta gratidão. A palavra certa é essa, gratidão diante de Deus, que não existe espaço para egoísmo. Não existe espaço para eu pensar assim, poxa, mas eu não vou ter amanhã, porque a gratidão é tão grande. A fé é tão grande que eu entrego sabendo que o meu Deus está provendo. Que o meu Deus já proveu. Aliás, eu entrego sabendo que o meu Deus já proveu. Porque Ele provê todas as coisas. Mas, com o passar do tempo... Peço desculpa aos irmãos, eu fui beber uma água. Mas, com o passar do tempo, contudo, o povo se esquece. E não foi diferente com Israel. Israel começou até bem, sabe? Mas com o tempo, Israel se esqueceu dessa prescrição de misericórdia. Esqueceu da forma da entrega das ofertas. Deus havia instruído Israel a apresentar essas ofertas, essas primícias, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira completamente especial. Mas Israel perdeu o sentido, passando a ser uma prática mecânica. O profeta Malaquias, ele denuncia essa atitude pecaminosa, o que não só afeta o culto dentro do templo, mas também a falta de recursos. Sabe por quê? Porque é interessante a forma com que Malaquias, e hoje se aplica isso na nossa vida,
E Israel nada mais é um reflexo do tempo de hoje, porque a história se repete. Muitas vezes a gente, ao invés de ofertar e dizimar e votar da prescrição com que Deus deu ao povo, porque quando a gente diz que o Antigo Testamento continua vivo, o Antigo Testamento não morreu, ele continua vivo, a sua prática continua viva. O novo complementa o Antigo e o Antigo complementa o Novo. A forma com que a gente entrega faz toda a diferença. Muitas vezes a gente entra numa maneira tão mecânica de entregar que a gente faz o seguinte: tem R$2 aqui sobrando. Eu estou falando R$2 como exemplo, tá, querido? Não estou menosprezando os seus R$2. Eu estou dando um exemplo somente. Tem R$2 aqui na carteira sobrando, então eu vou pegar esse aqui que sobrou e vou entregar. Não é dessa forma que a gente entrega. Não é dessa forma que a gente cultua. Não é dessa forma que eu posso primiciar, que eu posso dizimar. Não é dessa forma mecânica, mas é com alegria. Porque quando eu deixo a prática pecaminosa, porque entregar de forma mecânica é algo pecaminoso. Por quê? Porque o meu coração não está voltado de fé. O meu coração não está voltado com adoração. Eu estou fazendo por fazer. E Jesus não merece isso. Vamos concordar que Deus não merece isso de nós. Ele nos dá nada por dar. Tudo Deus nos dá por amor. Então até mesmo o ato de dizimar, o ato de ofertar é por amor. Você pode estar dando o mesmo valor de R$2, mas com o coração lotado de fé, e não de uma forma mecânica. Você pode estar dando até uma moeda de R$1, mas com o coração cheio de fé, cheio de alegria, sabe, querido? E não de maneira mecânica. Você não está entregando por entregar, você não está dando por dar, porque Deus nos dá, tudo que Deus nos dá tem propósito. Então, comece a realizar a tua primícia, a primiciar, e essa palavra eu fui buscar em Deus, eu fui buscar no vocabulário, essa palavra existe, primiciar realmente existe. O ato de primiciar, o ato de você dizimar, o ato de você votar, tudo tem um propósito, o ato de você ofertar. Então oferte com propósito. Qual é o propósito? Gratidão. Puramente gratidão. Senhor, são os primeiros feixes do mês de janeiro, são os primeiros feixes do mês de fevereiro, são os primeiros feixes do mês de março. Essa é a minha primícia, está aqui, Senhor. O dízimo é a 10ª parte do meu salário, a 10ª parte do que eu recebo, está aqui, Senhor. A minha oferta eu não tenho, é uma voluntariedade. Eu não tenho como ofertar de maneira financeira, mas eu posso ofertar o meu tempo, eu posso ofertar o meu trabalho, eu posso ofertar uma ajuda. Então está aqui, Senhor, eu estou colocando diante de Ti. O voto, eu vou votar, eu tenho que votar com consciência, Senhor. Eu só posso votar aquilo que é possível. A gente vai estudar sobre o voto. Se eu não puder votar, eu não vou votar. Então o voto é uma escolha, Senhor. Mas se eu for fazer, eu vou fazer com alegria, porque eu quero cumprir com alegria. Sabe, querido, Deus é um Deus de ordem. E a Bíblia nos traz essa ordem, nos elenca essa ordem. Então é muito importante a gente ter a consciência disso. Se eu vou fazer com alegria. Olhos de fé. Olhos de fé. Fé aponta para fidelidade. Fé aponta, sabe, para adoração. Fé aponta na certeza de um futuro. Eu não estou vendo hoje, mas eu sei que o meu futuro diante de Deus está lá guardado. E Deus tem algo, tem um propósito para mim. É isso que, para tudo isso que aponta, isso que a gente está estudando nessa manhã, tá? Vamos ver lá, Malaquias 3, de 5 a 8. E depois a gente lê, Malaquias 3, de 5 a 8, e depois você pula lá para o verso 10. Vamos todos juntos. É de 5 a 8 e... Não, você colocou... Peraí. 3, 5 e depois 8, 10. Então, perdão, querido. Vou refazer, tá? É porque aqui eu não completei. Malaquias 3, verso 5. Desculpa, gente. E depois Malaquias 8, verso 10. É assim que ficou? Isso. Então vamos todos juntos. Malaquias 3, verso 5. E depois Malaquias 8, verso 10. Leiamos todos. Enxergar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Roubará o homem a Deus? Todavia,
Vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Aleluia! Vamos, e essa passagem é muito importante para a gente poder entender mistérios profundos da parte de Deus. Malaquias vai falar sobre o abandono também. Ele começa a falar a negligência, muitas vezes, que nós temos com os órfãos, com as viúvas, com os necessitados. Malaquias fala sobre isso. E que a gente não pode negligenciar. Não pode deixar de dar assistência. E a igreja tem esse papel. Você vê que o nosso pastor, ele fica massificando sobre isso. Sobre você estar junto do teu irmão, sobre você acolher o seu irmão. E nesse momento de pandemia, foi um momento que estamos vivendo ainda em isolamento, mas nós estamos em isolamento, mas não podemos negligenciar uns aos outros. Não podemos negligenciar os nossos ministérios. Não podemos negligenciar o ato de estarmos na casa do Senhor. Uma coisa é você não poder ir, outra coisa é você não querer ir. Isso existe uma diferença muito grande, querido. Então, vamos prestar atenção. A Malaquias vai dizer que a gente não pode negligenciar a assistência, o cuidado, sabe? O carinho, a ajuda. Mas é dado através do quê? Dos dízimos. O Senhor vai dizer: trazei os dízimos para a manutenção da casa. E as primícias, diz lá, entrega diante do sacerdote. Você está vendo a diferença? Que isso, você ainda não tinha acordado para isso? Eu também não. Foi estudando a palavra de Deus que o Senhor foi mostrando. Lá no início Deus fala das primícias, entrega ao sacerdote os alimentos. Os dízimos para a manutenção da casa do Senhor. E o que acontece? E existe antes de você falar, mas como é que isso era do passado e como é que vai fazer agora? Por que Deus estipula isso? Porque tem um mistério diante de Deus na vida da igreja, no altar da igreja e na vida da membresia da igreja. Os dízimos, as primícias no altar, os dízimos para a manutenção. E quando eles se juntam, o que acontece? Tem mistério de Deus aí. Tem um mistério de Deus aí. E quando isso é lindo diante de Deus, querido. Porque com o nosso mínimo, às vezes, aos teus olhos, a tua primícia pode parecer pouco, mas ela pode estar fortificando o altar. E quando eu fortifico o altar, reflete na manutenção da igreja. Olha aí, a sua primícia quando fortifica o altar e quando o sacerdote apresenta a primícia diante de Deus, obrigatoriamente Deus vai e começa a fortificar a igreja, o dízimo, a oferta, a ação voluntária da igreja, que reflete aonde? Para ajudar o pobre, para ajudar o necessitado, ao pagamento das contas da igreja. Isso é mistério de Deus. Se trabalhar assim, sai do altar, entra na igreja e abençoa o povo. Lembra do salmista que diz que a unção, o óleo, veio descendo da cabeça até o seu vestido. O óleo veio descendo de cima e foi pegando todo o seu corpo. Começa no altar e termina onde? Na igreja, sendo completamente abençoada no seu povo, no seu todo, nos mínimos detalhes. Desde da assistência social até o piso novo da igreja. Isso é mistério de Deus. Como é que vai fazer isso no momento de pandemia? Como é que vai fazer isso se está tudo muito caro? Como é que vai fazer isso se as pessoas não têm dinheiro? As pessoas não têm, mas Deus provê todas essas coisas. Mas Deus nos usa como instrumento de provisão aqui na terra. Por isso que você não pode entregar a sua primícia e a sua oferta de maneira mecânica. Você está entendendo?
Você está entendendo por que você não pode entregar? Você está entendendo porque é um ato de fé? Porque Deus, através da sua vida, vai multiplicar aquela primícia e vai multiplicar aquela oferta. O que fez com aquela mulher do azeite? Ela apresentou somente o que ela tinha. E Deus usou o quê? Usou a fé dela para multiplicar. É momento de Deus multiplicar, querido. É momento de Deus multiplicar. E nós somos instrumentos dessa multiplicação de Deus nesse mundo. Para confundir as coisas sábias e as coisas fortes desse mundo. Estamos aqui para dizimar, ofertar e primiciar para instrumento de multiplicação do poder de Deus na terra. Muitos não vão entender como é que pode, como é que esse ministério está crescendo tanto em meio a tanta essa dificuldade. Não somos nós, mas é o crescimento do nome do Senhor, é a glorificação do nome do Senhor. Como é que pode? Nós não podemos, mas Deus pode. Deus pode tudo. Que povo é esse? Que povo é esse que não falta nada para esse povo? Não falta carne na mesa dele. Não falta o pão na mesa dele. Não falta o azeite na mesa dele. Não falta o bacalhau, como o pastor Márcio profetizou, na mesa dele. Que povo é esse? Esse é o povo de Deus. Deus dá tudo. Deus dá tudo, querido. Pega essa instrução de fé. Quando você for ofertar, quando você for dizimar, não vai de maneira mecânica. Vai glorificando, vai exaltando, vai sorrindo, porque Deus está multiplicando a sua fazenda, em nome de Jesus. Vamos lá? Mas infelizmente, eu pulei um parágrafo aqui. Jesus condenou também a atitude de alguns fariseus do seu tempo, que eram legalistas. Legalistas é aquele que vê as coisas com um ponto de vista estritamente legal, tá? Nós, muitas vezes, somos muito legalistas. A gente vê as coisas com um ponto de vista estritamente dentro da lei. Então, Jesus condenou os fariseus porque muitas coisas eles viam, eram legalistas para ver estritamente numa visão legal, mas eram negligentes, pois abandonavam órfãos, viúvas, idosos. E muitas vezes nós, como servos de Deus, quando a gente apresenta a nossa primícia de maneira mecânica, nós estamos sendo legalistas. Sabe por quê? A gente está apresentando a nossa primícia, a gente está entregando o nosso dízimo apenas porque a Bíblia diz, apenas porque temos que fazê-lo porque é a ordenança de Deus. Mas estamos negligenciando a atitude da adoração. Estamos negligenciando a fé que Deus coloca no nosso coração. Estamos sendo, muitas vezes, até mesmo um pouco incrédulos, porque eu só estou entregando porque eu tenho que entregar. Mas e o ato de fé? E a adoração? E a glorificação? Não negligencie aquilo que Deus te deu. Não negligencie aquilo que o Senhor te deu. Adore, mesmo entregando. Mesmo você na sua casa fazendo a sua transferência bancária para os dados bancários da igreja através do seu telefone, faça isso adorando. Faça isso glorificando ao Senhor, porque o Senhor, Ele recebe com adoração. Para você pode ser um numerário, mas para Deus é adoração. Então adora, querido. Adora. O povo de Deus precisa entender isso. Porque o que para nós é número financeiro, muitas vezes, chega no reino espiritual como oferta suave e incenso puro como adoração. Mas tudo depende da forma com que a gente entrega. Você entendeu? Tudo depende da forma com que a gente entrega. Vamos lá. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Você está entendendo? Você prestou atenção no que a nossa aula, ela é como se fosse, ela vai interligando, né? A gente está falando desde o início, hoje, que primícia aponta para a fé. E a gente falou desde o início da lição que o Antigo Testamento ele se liga com o Novo, eles se completam. Jesus, em Mateus 23, 23, ele fala um dos tópicos, um dos instrumentos que eles estavam negligenciando é chamada fé. Está lá descrito. Lê pra gente aí, por favor, de novo. Mateus 23, 23. Olha, presta atenção. Se você não prestou atenção, preste atenção de novo no que foi lido.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Só um momentinho. Dízimo da hortelã, do endro e do cominho, eles não estão deixando de entregar. São legalistas. Estão obedecendo a palavra de Deus. Estão obedecendo a lei fria. Estão obedecendo a lei fria. Sabe? Só a letra eles estão obedecendo. Continua aí, por favor, amor. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. E desprezais o espírito da lei. E dentre esses está presente a fé. Querido, entrega de primícia, primiciar, dizimar, ofertar, não pode ser sem fé. A fé tem que estar presente. Olha o que Jesus falou. Se você, Novo Testamento, livro de Mateus, o próprio Senhor explicando que até no momento do dízimo e da oferta, quando o pastor fala ali, levanta seu envelope, sabe? Levanta seu envelope. Você não levanta porque o pastor está pedindo, ou porque o irmão está pedindo, ou porque o pastor Jorge chegou lá falando. O pastor Jorge sempre fala, né? Que a oferta sai do nosso bolso, mas não sai do nosso coração. Não é falar por falar. Porque tem que estar presente a fé. Eu não posso negligenciar. Não adianta eu entrar com a legalidade da lei simplesmente por levantar a minha mão e colocar lá a minha oferta, porque senão eu fico constrangido dos irmãos não me verem ofertar, e não ter fé para esse ato. Tem que andar junto. A lei e o espírito da lei, eles têm que andar juntos. A lei sem a fé, ela é morta. A fé é o firme fundamento, queridos. É a lei junto com a fé. A lei junto com a fé. Todos andando juntos, é isso que a gente está tentando trazer para a igreja. Quando a igreja começar a entender isso, que a primícia não é porque a gente quer o seu dinheiro, que a oferta não é porque a gente quer o seu dinheiro, porque o voto, porque a gente, todo mundo só fala de dinheiro, não é porque a gente quer o seu dinheiro não, mas é atitude de fé, para que a sua vida possa haver prosperidade espiritual, para que você possa crescer em graça diante de Deus, para que possamos todos juntos alcançar a plenitude do Espírito Santo, porque enquanto Israel estava fazendo a prática, como Deus ordenava, a nação de Israel estava próspera diante de Deus. Quando Israel abandonou a prática que Deus mandou, Israel começou a decair. Somos Israel espiritual, precisamos estar firmes diante de Deus. É com fé que eu entrego, é com alegria que eu entrego. Não esqueça esse versículo, Mateus 23. Não negligencie a fé que Deus tem colocado no teu coração. Fé aponta para fidelidade, fé aponta para lealdade, fé aponta para amor. Então não é de qualquer forma que eu vou primiciar, não é de qualquer forma que eu vou ofertar, não é de qualquer forma que eu vou votar, porque tem que estar presente a fé para que Deus possa operar. Deus só opera com a fé presente, querido. Todas as vezes que Jesus operou milagres, ele falava o quê? A tua fé te salvou. Grande é a tua fé. Vai e não peques mais, porque é fé. Sem fé, nada acontece, querido. Preste atenção, sem fé, nada acontece. Você pode fazer até muitas vezes para aparecer, mas sem fé não vai acontecer. Faça com fé, crendo que Deus já fez. Amém? E aí a gente termina esse tópico, como eu tinha falado anteriormente. A gente vai terminar esse tópico, primícias e redenção, a gente entra aqui, porque semana que vem é o último tópico dessa aula, que a gente vai estar falando sobre o dízimo, sobre afastar o devorador, o migrador da sua vida em nome de Jesus. Vai falar sobre a oferta voluntária, a oferta alçada, né? E a gente fala sobre primícia que aponta para a redenção. Primícia aponta para a redenção por quê? Porque a primícia é composta por pecadores. Não é, Paty? A primícia é composta por pecadores. Eu, você, todo mundo, né? A humanidade inteira somos pecadores. Depois que Adão pecou, somos pecadores. A festa das primícias era um protótipo de um modelo de redenção. E por que isso? Porque era a festa plena
que viria como Cristo sendo a primícia da glória de Deus. Você compreendeu isso? Cristo foi a primícia que nos redimiu. Cristo foi a entrega que nos redimiu. Ele veio como primícia da redenção. O Senhor Jesus foi oferecido como Cordeiro Pascual e sepultado na véspera da festa dos Pães Asmos. A data da ressurreição de Jesus ocorreu em uma das festas judaicas, e isso não foi acidental. Deus planejou tudo de modo que Jesus não apenas permanecesse na sepultura até o terceiro dia, mas especialmente interrompesse o túmulo na festa das primícias, ressuscitando. Então ele é a ressurreição, ele é a primícia ressurreta de Deus, nos dando a redenção pelo afastamento. O primeiro Adão nos afastou de Deus, mas o segundo Adão nos trouxe de volta a redenção, nos religou a Deus. Por isso ele ressuscitou ao terceiro dia, após a festa dos Pães Asmos, a apresentação das primícias. Quando levantou a primícia e sacudiu o feixe, Jesus ressuscitou dentre os mortos e disse: eis-me aqui. Tragada foi a morte na vitória. Essa é a gratidão das primícias, querido. Jesus ressuscitou para te dar nova vida, esperança, nova vida, gratidão, primícia de gratidão. Seja grato, porque ele foi primícia redentora para cada um de nós. Vamos ver lá, em nome de Jesus, Mateus 12, de 39 a 41. Mateus 12, de 39 a 41. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Aleluia! Você compreendeu isso? Ele ressuscitou ao terceiro dia, depois da festa dos Pães Asmos, dentro da festa das primícias. Redenção ao Senhor. Glorifica a Deus, porque você é instrumento de Deus. Você está vendo agora como é que a tua entrega não pode ser feita de qualquer maneira? Aponta para a redenção, aponta para a esperança e aponta também para a sepultura. Primícia aponta para a sepultura. Em primeiro lugar, sua ressurreição, eu falo de Cristo, foi as primícias da sepultura física. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele mesmo a primícia dos que dormem. A gente vai ler de novo isso, 1 Coríntios 15, de 17 a 20. Essa passagem bíblica que eu acabei de ler foi o apóstolo Paulo glorificando, porque o apóstolo Paulo queria dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã. Se Cristo não interrompeu o fluxo do tempo, a tua fé é vã. Se Cristo não mudou toda a história, a nossa fé é vã. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: ele ressuscitou sim. Ele mudou o tempo, ele mudou a história, ele nos religou com Deus. Ele ressuscitou sim, porque ele é a primícia da glória. 1 Coríntios 15, 17 a 20. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Trata-se de uma notícia maravilhosa, queridos, para todos nós que vivemos na fragilidade da carne humana. Há muito, a morte marca a nossa vida, e isso é realidade, principalmente no ano que se passou. Marca a nossa vida e marca o nosso mundo. Mas um dia, cada um de nós teremos que encarar o fim da nossa existência física. A morte, ela causa dor e separação.
mas ela não põe fim à esperança daqueles que têm Cristo Jesus. Cristo venceu a morte e nós venceremos também. Sabe por quê? Porque existe uma promessa profética. 1 Coríntios 15, 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glorifica aí, querido. Estamos vivendo dias difíceis, mas a morte, mas essa dificuldade não nos tira a esperança, porque tragada foi a morte na vitória. Você está vendo quanta coisa puxa a primícia? Esperança. A gente falou fé. Fé é tudo isso, querido. Eu preciso crer. Fé é com esses olhos que eu preciso olhar. É com esses olhos. Eu posso não ter o que comer, mas o que é do meu Deus eu vou entregar, porque o resto Deus vai prover para a minha vida. Se Ele proveu para aquela viúva estava vendo a morte. Vai comer eu e o meu filho e depois morreremos. O profeta chegou para ela e falou o quê? Não, mulher, não. Faz para mim, porque Deus vai prover. E ela fez para o profeta e Deus proveu. O marido dela era homem de Deus. Servo de Deus, todo servo de Deus passa por dificuldade. Depois você deixar daquela viúva. O marido dela era homem de Deus. O marido dela conhecia as escrituras. E nem por isso deixou de passar dificuldade. Você acha que Deus te abandonou? Deus está aí do teu lado. Entrega. Entrega para o Senhor, querido. Entrega com o coração voluntário, que Deus está fazendo. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Primícia de um novo mundo. A ressurreição de Jesus deu início a algo maior do que a vida depois da morte. De acordo com 1 Coríntios 15, 45, Jesus foi o último Adão. Sua cruz marcou a morte do mundo do primeiro Adão. O primeiro Adão estava sujeito ao poder da morte, desde a queda em seu pecado. E constitui, portanto, o início de um novo mundo quando Cristo entra como segundo Adão. Um novo céu e uma nova terra. Romanos 8, de 18 a 21, vai falar sobre isso. Vamos ver lá. Romanos 8, de 18 a 21. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia! E a gente finalizou aqui a parte de primícias. Você compreendeu isso? Você compreendeu que o cristão como primícia nós somos a primícia do Senhor? A vida do cristão, aqueles que seguem a Cristo, são primícias porque não são apenas pessoas. São seres sobrenaturais. Nós somos seres sobrenaturais. Somos instrumentos de Deus na terra. Você está entendendo a importância de você entregar a sua primícia? A importância de você primiciar ao Senhor? A importância de você estar firme no seu ministério, firme na casa do Senhor? Nós somos filhos de Deus, fazemos parte de uma colheita. Não somos mais marcados pela raiva, não somos marcados pela malícia, não somos marcados por violência, não somos marcados pela cobiça, não somos marcados pela concupiscência, pelo egoísmo. Ou seja, nós temos uma colheita e a nossa colheita está diante de Deus. Ele revela o início da nossa transformação. Gálatas 5, de 22 a 24. Leamos todos juntos. Livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao verso 24. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências.
Nós crucificamos a nossa carne. Nós não vamos olhar para o amanhã, vamos olhar para o hoje, que o nosso Deus é hoje, o nosso Deus é já, o nosso Deus é agora. Não vamos olhar, querido. Para de olhar as circunstâncias. Para de achar que tem que ser do seu jeito. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te conduzir, querido, em nome de Jesus. Você entendeu hoje a profundidade de primiciar. Porque nós somos movidos pelo amor. Nós somos movidos pela graça de Deus. Nós somos movidos pela gratidão do Senhor. Ainda há muito mais por vir. Um dia, aquilo que se iniciou com a ressurreição de Cristo começa a produzir frutos em cada um de nós. Nós estamos produzindo frutos, tá? Existe uma colheita abundante que vai além do nosso entendimento, mas é preciso que entreguemos as nossas primícias. É preciso que a gente afaste o devorador, o migrador, o gafanhoto das nossas vidas, através do nosso dízimo, da nossa oferta, com alegria, entregando com alegria. Não me interessa o que vai ser feito, o que interessa é que eu sou adorador e eu estou entregando aqui. Não me interessa o que está sendo feito, o que me interessa é colocar diante do altar, porque é do altar que vem a minha bênção, querido. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você está vendo que a bênção de Deus está sendo derramada sobre o altar. Você está vendo a bênção de Deus na vida da membresia. Você está vendo a bênção de Deus na vida da igreja. Então comece a adorar e a primiciar diante de Deus. Entrega, porque Deus se revela também na tua vida. Tua vida aí, cheia de milagre. Tua vida cheia da graça de Deus. E aquilo que Deus está fazendo que você nem sabe. Que Deus não deixou que você tomasse conhecimento. Para que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede o Senhor que tem preparado morada para cada um de nós. Pega essa palavra em nome de Jesus e começa a colocar diante de Deus e faz uma entrega diferente nesse domingo. Eu convido a você, a partir desse primeiro domingo de 2021, até todo o decorrer da tua vida, que a tua entrega agora, que a tua entrega no ato dos dízimos, das ofertas, seja algo diferente diante de Deus. Porque isso tem incomodado muito a muitos cristãos. Se Deus mandou ensinar, é porque alguma coisa Deus quer mostrar para cada um de nós. Se Deus mandou ensinar, é porque Deus quer que a gente mude alguma coisa. Deus quer que a gente aprenda alguma coisa. Que Deus não manda fazer nada sem propósito, sabe? Deus não manda fazer nada sem propósito. Deus vai falar sobre o mantimento sacerdotal junto com as primícias, o sustento do sacerdote, a manutenção dos dízimos dentro do povo de Deus. O cuidado o cuidado da manutenção do sacerdote, o cuidado da manutenção da casa do Senhor. Quando o Senhor chama Moisés e diz para Moisés: as primícias dessa terra, deixa com a família de Arão. Os dízimos, coloca ali junto com a manutenção do templo, da tenda. Tudo isso a gente tem que olhar para a palavra de Deus e ver: Senhor, eu preciso cumprir a prescrição que Deus determinou. Porque enquanto o povo cumpria essa prescrição, nunca lhe faltou nada. Você vai ver que enquanto Israel cumpriu com todas as prescrições de Deus, nunca faltou nada a Israel. Israel não podia falar de nada. Israel era o povo mais rico. Israel era o povo mais abastado. Israel vencia todas as batalhas. Israel estava sempre com a proteção de Deus. Quando Israel começou a desobedecer, Israel caiu. Nós somos Israel espiritual. Precisamos estar dentro daquilo que Deus determinou, para que a nossa caminhada seja cheia da glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Creio que essa lição tenha falado muito ao seu coração. É momento de despertar. Vai ser um ano desafiador. Não negligencie a sua fé. Eu fiquei com essa palavra do pastor. Vai ser um ano desafiador, mas vai ser um ano também de muita coisa, da plenitude de Deus. Não negligencie a sua fé em todos os aspectos. Ainda que digam que você está sendo bobo, ainda que digam que você está perdendo tempo, ainda que digam que você está perdendo o seu tempo com Jesus. Ninguém perde nada estando com Jesus. A gente só ganha. A gente só ganha, querido. Não negligencie a sua fé em nome de Jesus. Você é um adorador. Deus conta contigo, você é um adorador. E pegando esse gancho, dízimos e ofertas são cultos a Deus. Tem aí os dados bancários da nossa igreja. O que a gente falou hoje, até no ato de você pegar o seu celular e fazer uma transferência bancária,
faça com alegria, glorificando ao Senhor. Os dados bancários da igreja estão aí. Agência, banco, tudo para a obra do Senhor. Nós temos um aluguel para pagar. E sabemos que esse ano de 2021 o aluguel vai aumentar porque vai ter reajuste. Embora o dono, o proprietário lá do local da nossa igreja seja uma pessoa abençoada, mas ele já avisou que ele vai fazer o reajuste. E nós contamos com as ofertas, nós contamos com os dízimos, nós contamos com o voto, você que fez o voto, para que possamos pagar toda a obra da casa do Senhor, para que possamos continuar ajudando a assistência social da igreja. Sabe, as parcelas das cadeiras que a igreja comprou, nova, em nome de Jesus. E onde queremos comprar mais cadeiras, que significa mais pessoas vindo para o reino e o diabo perdendo em nome de Jesus. Vamos agradecer não só pela Bolsa Apostólica da nossa igreja, mas pela Bolsa Apostólica de todas as igrejas da casa do Senhor. Porque todas as igrejas necessitam da ajuda de Deus, necessitam da oração, sabe? Para que possam se manter firme e abundante nesse propósito. Vamos agradecer ao Senhor também pelos pedidos de oração. Você que não fez seu pedido de oração, faça seu pedido de oração em nome de Jesus. Coloque diante do Senhor seu pedido de oração, porque nós estamos aqui para guerrear juntos, queridos. Estamos juntos nesse propósito em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor, orar pelo dízimo, orar pela oferta, colocar diante de Deus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos nesta manhã. Muito obrigado por esse período de escola bíblica dominical, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu agir, Senhor, muito obrigado. Deus, nós colocamos diante de ti agora os dízimos e as ofertas da tua casa. Senhor, entra com a provisão, Senhor. Traz de perto, traz de longe, levanta colaboradores, levanta empresários, Senhor, que possam nos ajudar. Levanta o teu povo também que está fiel. O teu povo é fiel, Senhor. O teu povo é fiel, o teu povo é alegre, Senhor. O teu povo, Senhor, é um povo cheio de fé, Senhor. Muito obrigado por cada vida de cada membro da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, pelos instrumentos. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos levitas, pela vida dos professores de escola bíblica dominical, pela vida das crianças, pela vida da membresia, pelos introdutores, pela recepção. Muito obrigado pela vida de todos, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, porque todos estão juntos num só propósito, que é o crescimento do teu reino e da tua obra. Abençoa também as outras igrejas, Senhor. Abençoa a Bolsa Apostólica de todas as igrejas, em nome de Jesus. Continua mantendo firme essas igrejas, Senhor. Afasta o devorador, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. A gente está finalizando a nossa escola bíblica dessa manhã. Tem alguns avisos para dar em nome de Jesus. Hoje, às 16h30, culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, lá na igreja Nova Jerusalém da Taquara, Avenida dos Mananciais, 995. Primeiro culto do ano de 2021. Primeiro culto do ano de 2021. Primeiro culto de janeiro de 2021. Olha a tua primícia. Eu vou ficar o ano todo aqui lembrando a você sobre o seu dízimo, a sua primícia, a sua oferta. Por quê? Porque eu creio que no final do ano 2021 não vai ter espaço naquele altar para tanta gente entregando testemunho, glorificando o nome do Senhor. Se os irmãos souberem como eu fiquei feliz com o testemunho da Dani, do apartamento dela, eu glorifiquei muito a Deus. Eu chorei muito no testemunho dela. O testemunho do pastor Márcio na compra de um bacalhau, eu chorei muito, eu glorifiquei muito a Deus. O testemunho da Jennifer, da cura dela, Deus tocando no corpo dela, eu glorifiquei muito a Deus. E eu vou ficar falando isso aqui o ano inteiro, querido, porque eu profetizo em nome de Jesus que vai haver uma mudança radical em toda a sua vida, em nome de Jesus. Espiritual, financeira, secular, haverá uma mudança em nome de Jesus. Porque tudo muda a partir do método pelo qual você entrega a tua adoração. Tudo muda a partir do método pelo qual você começa a adorar o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, com olhos de fé. Comece a olhar todas as coisas com olhos de fé. Até pegar no envelope que agora fica na frente ali, é mais fácil de você pegar ali, estando ali na cadeira da igreja. Olhe com os olhos de fé. Pegando o seu aplicativo e fazendo a sua transferência bancária. Olhe, faça com os olhos de fé. Passando o seu cartão na maquininha. Passe com olhos de fé. Seja diferente, faça tudo diferente.
porque eu creio que muita coisa nova, muita coisa boa vai vir aí no ano de 2021, mesmo que seja um ano desafiador. Vai ser um ano desafiador para isso, para você pisar a cabeça de Satanás, para você pisar, para ver transformação em nome de Jesus. E começa hoje, às 16h30, lá no nosso templo, lá na nossa casa na Taquara 995, aí no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Queremos também dar um parabéns, não estou esquecendo não, tá aqui ó, tá guardado. Parabéns, pastor Herculano, que Deus abençoe a sua vida. Pastor Herculano hoje, meu tio, pastor abençoado, homem de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, faz aniversário hoje. A congregação dele está toda junto em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, meu tio. Esse povo ungido que está com o Senhor, essa congregação ungida que está com o Senhor aí de Palmares, que o Senhor frutifique cada dia mais, que sejam mais almas para Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe e vamos orar, que a gente quer muito batismo esse ano, em nome de Jesus. Vamos pedir muito batismo esse ano para Palmares, muito batismo para Nova Jerusalém da Taquara, muitas almas vindo para o reino do Senhor. Vocês possam multiplicar essa semente em nome de Jesus. Divulguem. Daqui a pouco vai estar no YouTube essa lição. Compartilha, divulga, prega a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família em nome de Jesus. E tá chegando novidade aí, hein? Vou dar um spoiler para vocês. Um pequeno spoiler para vocês. Tem novidade em janeiro, tem novidade em fevereiro, tem novidade em março. Até o final do ano, o pastor Tadeu fez um planejamento abençoado com a pastora Liliane. Tem muita novidade chegando. Já dei o spoiler. Fica ligado na página da igreja, ligado nos horários e nos eventos, para você não perder nenhuma novidade aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e até domingo que vem com a última parte de aula de primícia, voto e dízimo, falando dessa área. Voto, dízimo e oferta. Amém? Que Deus te abençoe.